Olá pessoal, meu nome é Fernanda Monicelli, eu sou doutoranda em Ecologia pela UFRN, faço parte do grupo ELISA, e esse trabalho é fruto de um TCC, do TCC da Estela Moura de Lima, que é intitulado Qualidade da Água em um Reservatório da Região Semiárida após a Reinundação, Dourado RN. Bem, como nós bem sabemos, a eutrofização ela consiste no aumento da produtividade primária, que é ocasionado pelos nutrientes, como nitrogênio e fósforo, em especial o fósforo. O fósforo ele entra no reservatório através das atividades da bacia, e quando chove, todo esse fósforo ele é carreado para dentro do reservatório, mas uma vez que esse fósforo está presente no manancial, ele vai continuar sendo ciclado e também sendo liberado do sedimento através do processo de fertilização interna. O semiárido nordestino, ele é naturalmente vulnerável ao processo de eutrofização devido às suas características naturais, como as suas altas temperaturas, altas taxas de evaporação, solos rasos e mal estruturados, o que vai favorecer esse processo de eutrofização. Além disso, passa por períodos frequentes de seca, que aliado às mudanças climáticas, que tem feito com que esses períodos eles sejam cada vez mais longos e as secas cada vez mais severas. Bem, mas após esses períodos, vão ocorrer os períodos de reinundação, onde os reservatórios eles vão receber novas águas, e com essa chegada das novas águas pode haver uma melhora nessa qualidade ou uma piora nessa qualidade. A melhora pode ser feita através do efeito da diluição dessas variáveis limnológicas, e a piora porque, como eu comentei, quando chove, todo o fósforo e nitrogênio também ele vai sendo lavado do solo e carreado para dentro do reservatório. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade da água do reservatório Dourado, localizado na região semiárida antes e após o período de reinundação. Como eu falei, Dourado ele é localizado no Rio Grande do Norte, no semiárido, situado na bacia do rio Piranhaçu, possui o clima tropical semiárido, uma precipitação anual em torno de 446 milímetros e temperaturas médias de 27,5 graus Celsius. Ele é um reservatório pequeno, com uma área de 316 hectares, uma capacidade máxima de 10 milhões de metros cúbicos e uma profundidade máxima de 10 metros, sendo considerado um reservatório, um lago raso. Ele é usado para abastecimento humano, dessedentação animal, uso industrial e principalmente para irrigação. O nosso trabalho ele foi dividido em dois períodos. O período 1, que vai de abril de 2016 a março de 2017, que foi o período seco, período em que as chuvas foram abaixo da média, e o período 2, que vai de maio de 2019 a março de 2020, período caracterizado pelo período chuvoso, onde as chuvas atingiram o normal e acima da média. As amostras elas foram coletadas mensalmente com o epilímeno integrado e foram feitas as análises de transparência de SEC, turbidez, clorofila A, fósforo total e fósforo reativo solúvel. Os dados de volume eles foram pegos no site da Agência Nacional de Águas e foi feito o teste estatístico de Wilcoxon, para que a gente pudesse comparar os períodos para cada variável. Foi realizado também analisado o estado trófico do manancial através de Thornton e Rast. Bem, nos resultados nós podemos ver aqui no gráfico à esquerda que os valores de volume eles foram maiores no período 2, onde os valores máximos que o período 1 chegou foi 58,77% da sua capacidade máxima, e o período 2 ele chegou a 100%, ou seja, ele chegou a verter de tanta água. É importante ressaltar que entre esses períodos o reservatório ele secou totalmente. A transparência de SEC ela teve médias bem semelhantes, não foi estatisticamente diferente, e essa média ela ficou em torno de 0,6 metros. A turbidez ela teve valores estatisticamente diferentes, como a gente pode ver, o período 1 ele teve uma turbidez bem maior que o período 2. Os valores de fósforo total não tiveram diferença estatística e ficaram em média de 148,7 microgramas por litro, que é um valor bem elevado, O fósforo reativo solúvel reativo, ele apresentou valores maiores no período 1, como a gente pode ver aqui. Portanto, esses valores foram estatisticamente diferentes. E a clorofila A ela apresentou o inverso, ela teve maiores valores no período 2, e esses valores também foram diferentes estatisticamente. E de acordo com os resultados de clorofila, porque de acordo com os resultados de fósforo total, o reservatório ele era, tanto no período 1 quanto no período 2, considerado eutrófico, mas de acordo com os valores de clorofila A, o período 1 ele era considerado mesotrófico e o período 2 considerado eutrófico. Ou seja, houve a mudança aí na atrofia do manancial.
Bom, aqui nas imagens nós podemos ver fotos do reservatório nos dois períodos. Aqui em 2016, o reservatório durante o período seco, e durante esse período foi uma das secas mais severas que o semiárido viveu, que durou aí até 2018. E na segunda foto nós podemos ver Dourado em 2020, Dourado com 100% da sua capacidade, que foi correspondente ao período chuvoso. Nós podemos ver essa diferença de volume com a chegada de novas águas e com chuvas acima da média, e podemos observar que houve a diluição na variável da turbidez, que se comprovou nos resultados e a gente consegue observar também aqui através das imagens, que é um processo comum de acontecer no semiárido. A transparência de SEC ela não apresentou resultados estatisticamente diferentes. Primeiro porque no período 1 havia uma alta turbidez, como a gente comentou já, e no período 2 essa transparência não conseguiu melhorar por conta da elevada biomassa presente no reservatório. O fósforo total ele não teve diferenças significativas, ou seja, não teve esse efeito de diluição. Por quê? Porque é uma prática comum de acontecer no semiárido o plantio quando o reservatório vai secando. Então, à medida que o reservatório vai secando, as pessoas elas vão plantando ali nas margens, e isso acontece no reservatório Dourado. Então, quando vem a chuva e a reinundação, há a inundação de toda essa matéria orgânica que vai ser mineralizada e virar fósforo, né? Com relação ao fósforo reativo solúvel e à clorofila, a gente pode ver que eles foram contrários. Então, por conta do estabelecimento da biomassa algal, essa biomassa ela pôde assimilar, ela assimilou esse nutriente, fazendo com que ele não estivesse disponível naquela hora, mas sim estivesse armazenado no fitoplâncton, né, na biomassa. Além disso, a gente pode ver também que Dourado ele alterou o seu estado trófico, né, de acordo com a clorofila, de mesotrófico para eutrófico. Então, uma vez que há o aumento dessa concentração da biomassa algal, isso reflete um estágio bem avançado de eutrofização do reservatório. E já haviam outros estudos anteriores que iam apresentando as condições favoráveis que estavam acontecendo para a alteração do estado trófico do reservatório Dourado. Então, como conclusão, nós podemos ver que houve a redução das variáveis de turbidez e fósforo reativo, que indicaram uma certa melhoria na qualidade da água após a entrada dessas novas águas no reservatório, mas que avaliando as consequências da eutrofização e esse processo, o aumento da biomassa algal no período 2, ele relevou uma alteração do estado trófico do reservatório, de mesotrófico para eutrófico. E então a gente não pode concluir que realmente houve essa melhoria da qualidade da água. Então, muito obrigada. Aqui está o meu e-mail disponível para caso tenha alguma dúvida. E também aqui está o Instagram do meu grupo de pesquisa, o @ElisaUFRN, elisa.ufrn. Olá a todos e todas, eu me chamo Vitória, sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual de São Paulo, e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Heterogeneidade espaço-temporal das variáveis físicas, químicas e biológicas da água no reservatório Guarapiranga. Então, quando a gente fala de qualidade da água, estamos falando de um conjunto de características físicas, químicas e biológicas que têm influências naturais, dependendo da localização da bacia ou do corpo hídrico, e influências antrópicas, dependendo do uso e ocupação que é feito nessa bacia. E essas características vão estabelecer os padrões de qualidade da água. Se tratando de reservatórios urbanos, existem uma série de fatores que influenciam na qualidade da água, a começar pelo represamento artificial no momento que é feita a construção do reservatório, Isso altera características liminológicas da água, altera o uso e ocupação da bacia, junto com o crescimento populacional e a falta de saneamento. Tudo isso influenciam na qualidade da água e em conjunto pode levar à degradação. E o objetivo geral dessa pesquisa é justamente analisar a qualidade da água do reservatório Guarapiranga nos períodos chuvoso e seco, considerando o padrão temporal e espacial das variáveis físicas, químicas e biológicas da água. Então,
Então, o reservatório Guarapiranga, ele está localizado na Grande São Paulo, né, em que o estado é dividido em 22 subbacias, e a bacia do reservatório é a bacia do Alto Tietê, e ela está localizada justamente na região de maior densidade populacional do estado, e também a região que tem como principal uso o industrial. Então, na figura 4, a gente pode ver os pontos de coleta dessa pesquisa, que são ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. O ponto 1 está localizado numa região próxima à área de captação de água para abastecimento, e o ponto 3 está localizado numa região de transposição do braço do rio Parrilheiros, que é um braço do Complexo Bines, um outro reservatório que também vem demonstrando ao longo dos anos uma degradação da qualidade da água. E o principal uso do reservatório é o de abastecimento público, a pesca, esportes e fins paisagísticos. Foram analisados 14 variáveis física, químicas e biológicas, e também calculado o índice de estado trófico. O índice de estado trófico ele tem por finalidade classificar em diferentes graus de trofia a água, ou seja, ele avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes. O índice de estado trófico utilizado aqui foi o proposto por Lamparelli em 2014, em que categoriza de ultraoligotrófico a supereutrófico a água. As análises estatísticas utilizadas aqui foram algumas análises multivariadas, sendo o escalonamento multidimensional numérico, a análise de similaridades, a análise de porcentagem de similaridades e a análise de componentes principais. Temos as concentrações de clorofila A, fósforo total, oxigênio dissolvido e amônio em desacordo com a normativa CONAMA de número 357 de 2005. E a condutividade elétrica também esteve em desacordo com os padrões estabelecidos pela CETESB. O índice de estado trófico, exceto para o ponto 3 do período chuvoso, em que o resultado foi supereutrófico, em todos os outros locais de coleta e nos dois períodos seco e chuvoso, ele foi classificado como hipereutrófico. Então, a análise de escalonamento multidimensional não métrico demonstrou que o período chuvoso e seco possuem diferenças significativas. A análise de similaridade também demonstrou que entre o período seco e chuvoso há uma diferença de 91%, né, com valor de R de 0,91 e um valor significativo de P. E a diferença entre os pontos de coleta, P1, P2, P3 e P4, foi de 75%, também com valor de P significativo. E a análise de similaridade entre o período seco e chuvoso resultou em 14% de similaridade, sendo as variáveis fósforo total e demanda bioquímica de oxigênio a que mais contribuíram para as diferenças entre os períodos. E as diferenças entre os pontos de coletas foram no P1, do período seco e chuvoso, 11%, P2, 10%, P3, 9% e P4, 19%. Já a análise de componentes principais para o período chuvoso demonstrou que 64,4% da variação do conjunto total de dados no sistema foi explicado pelo eixo 1 e eixo 2, sendo a dimensão 1 com explicação de 39% da variação, a dimensão 2 com 26% de explicação. E as variáveis que mais contribuíram para explicar a variação do conjunto de dados na dimensão 1 foram as variáveis condutividade elétrica, carbono inorgânico dissolvido e amônio, e nas dimensões 2, o carbono inorgânico dissolvido e o carbono total dissolvido e pH.
Já nos componentes principais do período seco, indicou que 92% da variação total do conjunto de dados foi explicado na dimensão 1 e 2, sendo a dimensão 1 com explicação de 70% e a dimensão 2 com explicação de 22%. E as variáveis mais representativas para explicar a variação na dimensão 1 foram o carbono total dissolvido, o carbono inorgânico dissolvido, o carbono orgânico dissolvido e a condutividade elétrica. E para a dimensão 2 foram as variáveis turbidez, nitrato, pH e oxigênio dissolvido. Como conclusão, nós temos que existe sim heterogeneidade espaço-temporal no reservatório Guarapiranga, explicada pela variação do conjunto de dados das variáveis físicas, químicas e biológicas. Alguns teores das variáveis clorofila A, amônio e oxigênio dissolvido estiveram em desacordo com o padrão estabelecido pela legislação CONAMA 357 e o reservatório foi categorizado como hipertrófico. O que vem sendo demonstrado há alguns anos na literatura, o que indica uma degradação da qualidade da água do reservatório. Agradeço a todos e espero que tenhamos um bom evento. Limnologia de 2 reservatórios de abastecimento em uma região de transição entre a Caatinga e Mata Atlântica, Jequié, Bahia. Os autores do trabalho: Tainá, Rafael, Tátila, Nath Mendes, Nath Nascimento, Juninho, Valdíria e eu, Sérgio Luiz Sonoda. As empresas, então, são formadas através do represamento do rio com vários objetivos, entre eles o abastecimento de água, regularização do curso d'água, obtenção de energia elétrica, irrigação, navegação e recreação. O Brasil atualmente apresenta vários cursos represados, Então, nós apresentamos vários ecossistemas lacustres artificiais. Esses ecossistemas demonstram uma grande estabilidade limnológica, pelo fato de ter um baixo tempo de residência de água, e são considerados como estágio intermediário entre rio e lago, sendo que esses ambientes têm como característica também grandes variações no nível da água que vem a depender do seu uso e do período de seca de cada região. O objetivo desse trabalho foi comparar o uso e ocupação do solo e a qualidade da água de 2 reservatórios de abastecimento, represas da Frizuba e do Rio Preto do Criciúma, localizados na transição entre Mata Atlântica e Caatinga, em Jequié, Bahia. Nessa área de estudo, as 2 subbacias estão aqui. As 2 represas, a represa da Frizuba tem uma subbacia de 18 mil hectares e o Rio Preto do Criciúma com aproximadamente 9 mil hectares. As 2 subbacias estão localizadas no município de Jequié, município de Jequié e de Itaúna, na bacia do Rio de Contas, aqui no estado da Bahia. Aqui só para aqui uma foto da represa do Criciúma e aqui a barragem da Frizuba, Os 2 servem como a represa do Criciúma como fonte de abastecimento de água para a cidade de Jequié e a represa da Frizuba para abastecimento de um frigorífico local. Para a elaboração das cartas, foi utilizado o QGIS e dados do Biomas Brasil, coleção 4, ano 2018. As represas foram amostradas em janeiro, julho, setembro e novembro de 2019 e janeiro de 2020, sempre no mesmo dia e pela manhã, em um ponto próximo aos vertedores, com auxílio de uma sonda multiparâmetros, e as amostras para clorofila A foram coletadas na superfície meio e fundo da coluna d'água. Com os resultados, aqui a gente vê a carta gerada do uso e ocupação do solo da bacia da Frizuba e da bacia do Rio Preto do Criciúma, a bacia do Criciúma, aqui, represa do Rio Criciúma. Elas estão localizadas na região de transição, aqui nessa parte leste aqui, se encontra, então,
a vegetação de Mata Atlântica, né? E na parte oeste aqui, Caatinga, né? Então, no mapa que a gente pode ver que a formação predominante aqui na bacia do Rio Preto, Criciúma, foi a de Mata Atlântica, né? E aqui já na bacia do Criciúma a gente consegue observar alguns pontos de Caatinga, alguns fragmentos de Caatinga, né? Como resultado, a gente tem que a bacia do Criciúma tem a maior parte dela com fragmentos de Mata Atlântica ou Cabruca, 73,52%, pastagem 21%, e mosaico de agricultura e pastagem 4,5%, né? Cerca de 26% entre pastagem e agricultura. Já a bacia da Frizuma, né, apresenta alguns fragmentos de Mata Atlântica ou Cabruca, com 38,4%. Pastagem, aqui a gente tem pastagem e agricultura, a gente tem cerca de 31%, mostrando então que é uma bacia um pouco mais antropizada, certo? E a Caatinga, então, aqui, que aparece com 20,48% do território da bacia da Frizuma, né? Isso acaba refletindo na qualidade da água das bacias, né, das represas, né? Nos nossos dados a gente observou a bacia da Frizuma, né, que está situado já com maior influência da Caatinga, então, do semiárido, a gente tem uma maior condutividade elétrica, uma maior turbidez também. E, por outro lado, a represa do Criciúma apresenta um maior oxigênio, água mais oxigenada que a bacia da Frizuba, né? A represa da Frizuba apresenta alguns períodos com anóxia no fundo, né? E aqui os dados de clorofila, esses dados apresentam aqui porque a gente vem acompanhando essas represas, a Frizuba, por ter essa questão temporal, né, de período de seca e chuva, ela tem uma grande variabilidade nos dados, né, tanto de clorofila quanto de condutividade elétrica, por causa das chuvas e as secas, né, mais pronunciadas, né, enquanto a Criciúma tem um padrão de chuvas mais regular, não apresenta tanta variação nos dados, né, da clorofila. Que vem se preocupando um pouco no nosso os estudos, né, que é a barragem do Criciúma, que serve como abastecimento de água para o município de Jequié, vem aumentando seu grau de eutrofização, que a gente observa pelo aumento da clorofila. Os eventos aquáticos, então, da região semiárida apresentam alta condutividade elétrica, né, os trabalhos nossos na represa da barragem da Pedra, aqui em Jequié também, né, e do rio Jequiézinho, que é um outro rio aqui da região, ele apresenta essa alta condutividade elétrica, né, devido ao balanço hídrico negativo, né, e intensa evapotranspiração. E além disso, né, a bacia da Frizuba apresenta vários pequenos barramentos, né, no trabalho de Souza, o Rafael apresentou esses dados sobre o número de barramentos, né, e grandes áreas de plantações e pastagens também, né? E apesar da represa do Criciúma estar localizado em uma bacia hidrográfica com um grau de conservação maior, essa vem apresentando um aumento no grau de eutrofização, né? O trabalho da Tainá demonstrou isso também, né? Então, esses resultados mostram que a qualidade da água da represa da Frizuba sofre maior influência do semiárido para apresentar parte de sua área no bioma, Caatinga, e um uso mais intenso por pastagens e áreas agrícolas que a represa do Criciúma, que apresenta uma maior parte do seu território com formação de Mata Atlântica Cabruca e um maior grau de conservação, né? Essas são as referências que foram utilizadas no trabalho. Um agradecimento à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do OES pelo financiamento do projeto e pela Bolsa de C da Tainá e a FAPESP pela Bolsa de C da Tátila, né? Em especial para os discentes que participaram do trabalho e que muito me ajudaram durante esse período da pandemia. Tainá, Tátila, Nath Mendes, Nath Nascimento, a Val, Juninho e o Rafael aqui. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou Sheila Cardoso e vou apresentar para vocês alguns dos dados que publicamos recentemente na revista Catena.
Nesse trabalho, nós procuramos efetuar uma reconstituição do histórico de impactos em 7 reservatórios do estado de São Paulo, com base em metais, nutrientes e taxas de sedimentação. Para isso, nós adotamos uma abordagem paleoliminológica. Né? A abordagem paleoliminológica, ela pressupõe que os acontecimentos ao longo de uma bacia hidrográfica, eles podem deixar registros nos sedimentos de um corpo hídrico. Né? É assim, através da análise de colunas sedimentares, que são fatiadas e datadas, nós conseguimos aí efetuar uma reconstituição das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Em cada fatia dos testemunhos, é possível avaliar uma série de indicadores, né, dependendo do intuito da reconstituição. Né? E quanto mais indicadores, é claro, sempre será melhor feita a reconstituição. Neste trabalho, nós utilizamos como proxies as taxas de sedimentação, os teores de nitrogênio e fósforo totais e metais. E procuramos também avaliar a heterogeneidade entre os reservatórios. 4 desses reservatórios são considerados atualmente mesotróficos, reservatórios do Broa, Atibaí, Igaratá e Tupararanga, e 3 reservatórios eutróficos, Barra Bonita, Salto Grande e Rio Grande. Os testemunhos foram coletados nas áreas mais profundas dos reservatórios e, além das variáveis citadas nos objetivos, avaliamos também os teores de matéria orgânica e carbono orgânico total. Aplicamos para os metais alguns índices, como o fator de enriquecimento, o Pollution Load Index, o risco ecológico, e comparamos os valores guias de qualidade de sedimento, como TEL e PEL. Utilizamos também uma análise de componentes principais, né, para avaliar a heterogeneidade. No que se refere à eutrofização, observamos aí aumentos em todos os reservatórios. Esses aumentos nas taxas de sedimentação podem estar associados tanto a processos naturais quanto antrópicos, né? Já que, como a expansão urbana, né, e os processos de eutrofização, já que há registro na região, né, da expansão dessas atividades, né, da expansão urbana e da eutrofização, o que corrobora os impactos antrópicos, né, são as correlações de Pearson significativas que nós observamos, por exemplo, né, entre o manganês, que é o indicador de processos erosivos, e as taxas de sedimentação, e entre os teores de nitrogênio e as taxas de sedimentação, né, o que sugere aí um aumento da atrofia nesses corpos hídricos. Para os nutrientes, nós observamos aumentos dos teores de carbono orgânico em todos os reservatórios e aumentos também nos teores de nitrogênio, né, em grande parte deles. Para os reservatórios mesotróficos, esses aumentos foram intensificados principalmente a partir da década de 90, enquanto nos reservatórios eutróficos esses aumentos foram anteriores. Né? No Rio Grande, a registro os aumentos ocorreram aí desde a década de 40. Né? E são, né, foram associados principalmente à transferência das águas do rio Tietê e de seus afluentes para o reservatório Billings, no intuito de aumentar a capacidade de geração de energia hidrelétrica. Ainda no reservatório Rio Grande, nós observamos uma diminuição dos teores de fósforo total a partir da década de 60, o que não significa que houve uma diminuição do processo de eutrofização ou uma reversão. Na verdade, o que pode ter ocorrido é que, na presença de condições anóxicas, que são comuns em ambientes eutrofizados, pode haver, então, a liberação do fósforo para a coluna d'água. Portanto, o fósforo por si só não é um bom indicador, né, da mudança da atrofia em estudos paleominológicos. Exceção ocorre em ambientes oligotróficos. Para os metais, de maneira geral, não encontramos aumentos significativos, conseguimos determinar as condições de referência. Exceção ocorreu para os teores de manganês, né? Grande
parte dos reservatórios apresentaram aumentos, embora esses aumentos não fossem significativos, e também aumentos nos teores de níquel no reservatório Barra Bonita, porém também foi um enriquecimento baixo para o níquel. Chama atenção, por outro lado, os dados encontrados no reservatório Rio Grande. Os teores de cobre foram até 400 vezes superiores ao valor de referência regional, né, com concentrações até de 6.000 miligramas por quilo. E o risco ecológico, né, principalmente por conta do cobre, foi considerado alto na região, e o enriquecimento muito alto. O que chama atenção também é que, em períodos anteriores à aplicação de sulfato de cobre, né, o algicida responsável por esses altos teores, foi que mesmo em camadas inferiores, em períodos anteriores à aplicação de sulfato de cobre, as concentrações foram elevadas. O que pode explicar esse resultado na verdade, é a migração do cobre, já que a contaminação é muito significativa. Então, o cobre das camadas superiores, não tendo sítios de ligação suficientes, eles tenderam a migrar para as colunas, né, para as camadas mais inferiores. Nós observamos, então, um gradiente de impactos, né, nestes reservatórios, sendo o Rio Grande mais impactado, principalmente devido ao processo de eutrofização, né, o que é justificado pelos elevados teores de carbono, de nitrogênio, e também pelos elevados teores de cobre, seguido pelo reservatório Barra Bonita, né, com elevados teores de manganês. Também concentrações elevadas de fósforo e níquel. Para visualizar o que ocorreu nos outros reservatórios, né, removemos o Rio Grande, e aí segue em ordem de degradação o reservatório Salto Grande, seguido do reservatório do Broa, né, que um reservatório que tem sofrido aí um aumento da atrofia nos últimos anos. Então, todos os reservatórios apresentaram algum grau de impacto em maior ou menor magnitude, que estão associados, né, evidenciam esses dados, a falta de planejamento urbano e políticas públicas efetivas para reverter os quadros de degradação. Segue o meu contato e o artigo para quem tiver interesse. Meu agradecimento a todos a essas instituições e muito obrigada a todos vocês e um bom evento, né? Muito obrigada.